Olá, aqui é Hermelino Espíndola e esse é o nosso Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal onde a gente fala sobre gestão de lojas. É um tema fundamental para que a gente possa garantir o sucesso do nosso negócio, especialmente nesse momento tão importante e tão difícil, não é, que todos estamos atravessando aí com enormes desafios, não é verdade? Enfim, e o meu tema de hoje, que eu pensei em trocar essa ideia com você hoje, é exatamente como não deixar o nosso lucro ir pelo ralo. O momento já está tão difícil, tão complicado, a gente sabe que a instabilidade é enorme, a gente não tem um horizonte de tempo mais ou menos definido para que a gente possa efetivamente fazer um planejamento mais assertivo, que a gente tenha dados mais objetivos para que realmente se organize em termos de planejamento, né? E o que eu quero trazer hoje é exatamente, podemos chamar de auditoria. O que seria isso? O que eu vejo ao longo da minha experiência, em muitas lojas, o descontrole fazendo com que se tenha falsas ideias sobre a gestão da loja. Vou dar um exemplo que eu acho que fica melhor. Eu me lembro de uma rede de lojas que eu atendi como consultor, a gente reestruturando e tal, e ainda numa fase de implantação de sistema, controles, ferramentas para que se realmente monitorasse efetivamente toda a operação, então, todas as etapas da operação. Eu me lembro que tinha uma loja que tinha um destaque e tal, o diretor gostava muito do gerente, não é? Porque tinha bons resultados de venda, vendia bastante. E aí, quando a gente foi fazer um mapeamento mais efetivo dos resultados, um controle mais eficaz, a gente descobriu que o gerente usava de certos artifícios porque ele sabia que a empresa não tinha um controle efetivo de estoque, né, que, aliás, isso é uma prática muito comum. Eu chego em lojistas e sempre falo, eu posso fazer uma auditoria aqui no seu estoque? Posso tirar um grupo de produtos ou uma marca e contar aqui, vai bater com o que está no sistema, o físico com o que está no sistema? A maioria ri e tal, diz, não, dificilmente vai bater e tal. Ou seja, é meio que institucionalizado, são raros os lojistas que realmente levam isso de maneira rigorosa e com disciplina, esse controle, né? Esse é um dos aspectos. E nesse caso do exemplo que eu estou trazendo, o que esse gerente fazia? Ele vendia, como o sistema da loja ele tinha as travas para desconto, né? Então o gerente só podia dar um desconto até um determinado limite. O que ele fazia? Ele dava descontos no salão de vendas, ali ele encostava no vendedor, o vendedor procurava ele, e ele dava um desconto acima do limite, só que como no sistema não podia passar, não deixava passar com o desconto que ele tinha concedido, ele fazia inversão de produto, de item, mandava a operadora de caixa passar um outro item, uma outra marca que tinha um preço menor e tal, no sistema. Dava inversão de estoque, mas como ninguém fazia auditoria, ninguém controlava aquilo rigorosamente, né, só se fazia o efetivo controle de caixa, quanto faturou e tal, e a conferência de caixa. Mas a auditoria do estoque, a conferência, né, o cruzamento entre o que efetivamente foi vendido e com o físico que foi saído da loja, não se fazia esse controle. E aí, de repente, aquele reinado que tinha, porque, nossa, esse cara é bom, olha o tanto que ele fatura, ele consegue puxar as vendas, e de herói passou a vilão quando a gente começou a implantar esses controles, e aí o lojista se assustou, ele disse, nossa, não tinha como praticar esses preços, eu não tinha margem para que ele desse esses descontos, que ao invés de apresentar resultados efetivos, ele apresentava volume de vendas, mas quando você puxava um DRE, o resultado era negativo, dadas as despesas da loja, quando você alocava ali custo da mercadoria vendida, impostos, despesas operacionais, fixas, variáveis, etc., o resultado efetivo era negativo, dado o markup que ele praticava quando ele concedia esses descontos. Então, era uma maneira que ele tinha encontrado de burlar o sistema, apresentar números, de certa forma era muito
vangloriado com os números que ele apresentava, as metas que ele detonava, mas na prática o que ele estava fazendo era aniquilar com a empresa. Não é? Ele estava destruindo a empresa com esse tipo de conduta, se aproveitando de uma brecha que rapidamente percebeu que a empresa não tinha esse controle, então era uma maneira dele apresentar, se colocar como herói e ao mesmo tempo... vamos dizer assim, não perder as vendas. Só que vender com preço abaixo do normal, aí eu não preciso ser muito bom, né? Eu não sou herói. Na verdade, está sendo desonesto, né? E comprometendo efetivamente os resultados da empresa. Então, esse é um dos elementos que a gente identifica na gestão de lojas, que é muito comum de acontecer. E eu estou dizendo isso porque eu tenho 30 anos de estrada e nossa, o que eu já peguei de outros exemplos, assim, eu tenho N histórias para trazer de situações como essa. Eu me lembro, por exemplo, de uma outra empresa, a menina do financeiro, do Contas a Pagar. O que ela fazia? Né? Ela descobriu que o diretor que fazia o efetivo pagamento das duplicatas do dia e tal, né, ele pagava pelo relatório de pagamentos do dia. Então, essa menina, ela tirava o relatório dos pagamentos do dia, de manhã, essa era a rotina dela. Ela chegava na loja, tirava a relação de contas a pagar do dia, eram várias lojas, então tudo concentrado ali, e pegava os boletos, as duplicatas, aquele monte de documentos, com a capa aquele conjunto de títulos para pagar, o relatório. Né? E o diretor, ele pegava ali, olhava o relatório, né, e fazia a autorização. Então, quando fazia autorização, ela emitia um cheque na época e ele assinava o cheque naquele montante ali que ele conferia e tal, mas ele não fazia uma auditoria fina. E eu me lembro que também nesse trabalho de consultoria, a gente entrando ali quando eu entrei, que a gente foi fazer o cruzamento e eu identifiquei que tinha uns títulos ali que não tinham origem, não é? Uns títulos a pagar. E quando a gente me chamou a atenção até de uma grande marca, de um fornecedor de uma grande marca da loja, e eu achei estranho, porque o valor estava muito redondo, assim, eu disse, mas isso não é comum e tal, e fui rastrear a origem daquele título, qual era a nota fiscal que era equivalente, né, relativa àquele boleto. Né? E não existia, era um boleto frio. O que ela fazia? Ela implantava manualmente um título a pagar no meio dos títulos do dia e valores do tipo R$ 1.000 esse título naquele montante que vinha para os pagamentos do dia, o diretor, como ele não fazia realmente a conferência fina, ele acabava autorizando o pagamento e ela desviava, sacava aquele cheque, tirava aquele valor do título, entre aspas, que ela tinha colocado ali e efetivava o pagamento daqueles que eram realmente os boletos a pagar, né? Então, por que acontece isso? Também falta de monitoramento, acompanhamento, ferramenta de controle na administração financeira de títulos a pagar. Eu me lembro também ainda por exemplo, ao contrário, títulos a receber, tinha numa outra empresa, a gente pegou essa situação também, uma menina que alterava a data de vencimento dos títulos a receber. O que ela fazia? Ela recebia, né, na cobrança, ela recebia o título do cliente, só que ela entrava no sistema e alterava para um ano para frente a data de vencimento. Então desaparecia o título a receber da empresa, porque ele ficava, né, para o próximo exercício, para o ano seguinte, só que ela pegava esse dinheiro e tirava, né, e prorrogava o título, a data de vencimento do título para não ficar aparecendo ali, não ficar aparecendo um título vencido, não recebido. Não é? E aí ela desviava esses recursos da empresa, também fazendo esse tipo de atividade. E eu peguei muito rapidamente que com o sistema que a gente implantou na época, eu tinha um relatório de alteração de datas de título. E quando a gente implantou esse controle, e eu mostrei para o diretor que era responsável pela área, não é? Olha, você tem que tirar regularmente esse relatório aqui para fazer o monitoramento. Se alguém mexer em data de vencimento de título, vai sair, vai reportar, esse relatório vai reportar para você essa situação e você vai identificar se aquilo é efetivamente autorizado ou não, por que aconteceu aquilo, quem autorizou, quem tem a autoridade para poder acessar esse tipo de transação e realizar essa alteração. Não é?
E, só que, como essa pessoa estava acostumada a fazer isso já há um tempo que ela tinha de empresa, não imaginou que no sistema novo que a gente implantou tinha essa ferramenta de controle que ela não sabia. E no primeiro relatório que eu tirei, que eu levei para a diretoria, que a gente monitorou, me chamou a atenção e disse, olha, título alterado, prorrogado por 1 ano? Como é isso? E o diretor se assustou, mas eu nunca autorizei isso e tal, enfim. Fomos identificar a situação e era isso. Ela alterava para 1 ano, recebia ao invés de liquidar, alterava a data de vencimento, ficava com recurso. E assim as histórias vão se acumulando, né? A essência do que eu estou trazendo, a gente sabe que é muito difícil competir, sem falar em desvio de mercadoria, e tantas outras, por exemplo, eu me lembrei de uma outra situação aqui que eu acho que vale a pena contar. Tinha uma encarregada do setor de pessoal que ela tinha a senha de acesso ao cadastro de produto e tabelas de preços. Então, ela tinha um esquema, quando ela queria retirar mercadoria, né, retirada de funcionário, muitas empresas fazem isso, tira no vale, né? O funcionário tira a mercadoria e vai ser descontado na folha de pagamento. Ela entrava lá e mudava o preço, retirava a mercadoria, fazia as retiradas que ela queria e retornava o preço normal, né? Só que também a gente descobriu, fazendo auditoria, percebeu que, opa, essas alterações de preço aqui, porque vamos fazer a análise e identificamos que foi alterado com a senha dela e, coincidentemente, tinha retirada de mercadoria exatamente daqueles itens que foram alterados, né? Mostrando que ali estava ocorrendo uma fraude. E assim as histórias vão se acumulando, se avolumando em cima de fraudes que são cometidas dentro de empresas e de todo o porte. Não é? Eu estou contando aqui de redes de lojas, mas a gente vê isso em lojas pequenas, lojas grandes, quando não se tem controle efetivo, por exemplo, da mercadoria no caixa, lojas que têm pré-venda e finalização de venda com terminal de vendas, a gente sabe que isso ocorre também, operadora de caixa que exclui item da venda, não é? Quando ela vai passando as mercadorias ali na finalização, ela, antes de finalizar a venda, ela dá o valor montante para o cliente pagar e na hora de finalizar ela exclui um item daquele cupom, né, e vai ficar um valor menor no caixa. Só que o cliente vai pagar o valor total referente à compra que fez. E a diferença, evidentemente, que ela desvia, ela separa e retira do caixa. E a gente também colocou controles, mecanismos e auditorias em cima dessa validação e nós descobrimos também que isso era uma ação que era praticada na loja e nós pegamos, descobrimos e tal. Ou seja, aí é que vem a minha colocação. Às vezes eu vejo o lojista muito preocupado, e com razão, com venda, com arrumação de loja, com preço, né? com a cobrança da equipe em termos de venda e tal. E uma negligência muito grande nessa parte da gestão. Então, o tema que eu quero trazer hoje para você, a reflexão que eu quero colocar é o seguinte: nós já estamos atravessando um momento extremamente complicado. Não é? Você conseguir tirar resultado hoje não está fácil, ainda que se retome, ainda que as lojas aos poucos vão abrindo, né? Existe uma demanda reprimida aí que logo de início, é óbvio que assim que o comércio vai reabrindo, vem aquele movimento, mas logo em seguida, essa demanda que ficou reprimida por conta, né, desses dias todos aí, o pessoal não podendo abrir, ficando em casa, as coisas vão se acumulando, as demandas vão se acumulando e tal, mas imediatamente elas são atendidas e cai novamente o movimento. E aí começa o desafio terrível de você ter que atingir, no mínimo, o seu ponto de equilíbrio. Né? Quanto que eu preciso faturar para pagar o salário de todo mundo, as despesas da loja e retirar meu prolabore aqui e conseguir sobreviver. Não é verdade? Então, a gente sabe que realmente, hoje, quem conseguir fazer isso, a gente está batendo palmas, né? Que bom que você está conseguindo atingir seu ponto de equilíbrio aqui e garantir a sobrevivência da sua loja. Por outro lado, aí é que vem essa colocação. Esse cenário, em você sendo extremamente controlado, fazendo uma gestão bastante técnica, gerenciando cada fundamento dentro da administração da loja, já está difícil, realmente é difícil você conseguir pilotar de maneira a gerar os resultados os resultados mínimos que você precisa. Agora, calcula se existe ralos, né, onde vão escorrer
que vão promover um descontrole aí e um prejuízo que você não está calculando e não está esperando. Com certeza isso tem um impacto assim extremamente danoso na empresa, além de comprometer toda a parte ética do negócio. Não é? A gente sabe que isso quando vaza na empresa e de repente a diretoria não está sabendo, mas um ou outro ali está sabendo e tal, e isso compromete a credibilidade do negócio, da empresa, e além de tudo gera prejuízos que são assim, realmente, eu já vi loja que quebra por conta de não perceber por que está acontecendo, o que está acontecendo, e quando vai perceber, o rombo está muito grande, que é praticamente incontornável a situação. Inclusive, uma outra situação que me ocorre, que realmente isso acabou acontecendo, uma rede de lojas onde a compradora, ela, enfim, ela comprava para toda a rede e ela tinha esquema com o representante, né, com o representante da indústria. E por conta de algumas bonificações que ela recebia por fora, para dar preferência para essa marca, para essa determinada fábrica que ela comprava para a empresa, não preocupada com as técnicas, né, em termos de avaliar se os produtos realmente eram importantes para que a empresa comprasse. A marca era importante, mas muito provavelmente a indústria não deveria saber que seu representante tinha esse tipo de conduta. Mas eu me lembro que foi feita uma parceria aí entre a compradora da rede de lojas e o representante da indústria, e ele desviava alguma coisa para ela, em termos de financeiros, né, suborno, ele subornava ela comprava, então, volumes expressivos dessa indústria, e como ela tinha influência no setor de precificação, na área de precificação, ela jogava esses produtos, produto novo, que tinha acabado de chegar na loja, não é? E algumas lojas, algumas unidades de outra praça, que não era da mesma cidade da matriz, onde ficava o centro administrativo, ela queimava em promoção. O produto acabava de chegar na loja e ela já jogava em promoção esses produtos, justamente para quê? Para que saísse, desovasse tudo aquilo rapidamente, para ela ter novamente pedidos para poder passar para esse representante e ganhar lá o suborno dela. Né? E a gente identificou que nessa loja, por exemplo, que especialmente numa loja que a gente logo de início identificou, os vendedores, as vendedoras da loja compravam o produto para revender, porque era produto novo, tinha acabado de chegar, era coleção nova, lançamento, e já entrava com promoção agressiva, e os vendedores compravam para revender em casa, porque era muito barato. Para se ter uma ideia da dimensão. Então, quando eu também trago para esse outro lado do aspecto ético, que acaba impactando, isso o pessoal comenta, isso vaza, isso começa a gerar uma série de consequências extremamente graves com o nome da empresa. E a gente sabe que construir nome não é fácil. Você adquirir uma credibilidade, confiança, o respeito dos consumidores, dos clientes, especialmente dos clientes frequentes e tal, e isso vaza. O pessoal começa a saber que acontece isso, que tem esse tipo de esquema acontecendo na loja e tal. E quando a gente descobriu isso, eu me lembro que foi terrível, porque era uma pessoa de confiança, já tinha algum tempo, ocupava aquela função, por ter, vamos dizer assim, toda a confiança do diretor da empresa, que depositava naquela pessoa ali, acreditando que ela estava trabalhando pelo bem da empresa, mas por falta de controle, por falta de auditoria, acabou se vivenciando esse tipo de situação que foi terrível em todos os aspectos. Financeiro nem se fala, né? O prejuízo que quando se levantou, que foi provocado por esse tipo de conduta dessa compradora na empresa, era um negócio assim absurdo. Não é? E a loja, quando se foi conversar com os funcionários e tal, eles diziam, pois é, ela fazia isso, enfim, a gente achava que tinha autorização, aquela coisa toda. Fica difícil aí você avaliar se realmente, até que ponto, o pessoal sabia ou não que aquilo era de má fé e tal, enfim. Né? O que eu quero dizer é o seguinte, são muitos aspectos que a gente identifica nas empresas e que esse é o lado da negligência. Então é fundamental, a recomendação que eu sempre faço é preciso fazer um planejamento em todas as áreas. Fechamento de caixa, é preciso não só contar o dinheiro,
não é? Começa lá na operação, finalizou o caixa. Não é só contar o dinheiro, ver se está batido. Não é? Me lembra, lá vem eu com outra história, né? Mas eu acho que vale a pena porque o objetivo é esse, é alertar você do que a gente já pegou. Não é? Eu me lembro um outro gerente de loja que as vendas à vista, ele passava, ele passava no cartão, não é? No cartão dele e fazia, finalizava, o cliente pagava à vista, mas na hora de lançar no sistema ele lançava com venda parcelada e passava o cartão dele, né? E passava, dividia aquela venda que era à vista, ele passava parcelado no cartão e retirava aquele dinheiro. Ou seja, ele fazia um empréstimo ali sem... enfim, sem autorização, empréstimo sem juros e tal. E quando a gente descobriu isso, quando foi feito realmente também através de uma auditoria, se descobriu isso, ele alegou, não, mas eu não estou roubando a empresa parcela no cartão, eu parcelei aqui e tal. Mas quem te autorizou a fazer isso? Não é? Isso primeiro é ilegal, segundo isso aqui você está com uma conduta desonesta, não é? Isso precisa ser autorizado para se fazer isso, não é assim, não é? Você abre a gaveta, pega o dinheiro e passa o seu cartão dividindo aquilo em 5, 6 vezes e pronto, porque eu vou pagar, então está tudo certo. Não é? Mas situações dessa maneira acabam acontecendo, até especialmente nessa loja, que eu me refiro que esse gerente fazia isso, a loja estava fazendo antecipação de recebíveis. Né? Então, veja bem, uma venda que era à vista, o gerente dividiu aquilo e por ter ascendência, né, por ser gerente da loja, a operadora de caixa ficava quieta, não dizia nada, porque ele dizia que era a ordem dele, pronto, e ela obedecia. Né? Só que, e a empresa fazendo antecipação de receber, ou seja, a empresa pagando taxa para antecipar o dinheiro e o gerente parcelando aquele dinheiro sem juros para ele e tal, e sem a menor autorização. Enfim, é uma gama tão grande de situações que a gente pega, né, que eu vou me lembrando aqui e trazendo, compartilhando aqui com você, mas muito mais com o seguinte objetivo: quanto custa esse descontrole? Quanto custa você não ter uma gestão mais técnica, planejada, organizada e implantar algumas ferramentas que são fundamentais para que você cuide disso? Não é? Como eu estava dizendo, não é só conferir caixa, mas é fundamental, não é, que sejam validados os meios de pagamento, especialmente auditoria de estoque, promoções, autorização de retirada de mercadoria, contas a receber, ou contas a pagar. É fundamental que se faça, se tire a relação do que foi comprado, se realmente é o que recebeu. Esse é um outro lado que eu não vou nem contar aqui, senão eu não paro de contar histórias, né? Mas é que eu vou contando aqui, lembrando de situações que a gente pega, entre a divergência entre o que é comprado e o que é recebido, porque também se tinha fraudes, o fornecedor aumentava o pedido e o pessoal da almoxarifada recebia aquela mercadoria sem autorização, mas deixava passar. Não é? Também nós descobrimos isso implantando dentro do sistema parâmetro que fazia a validação. Quando comprou, digitava o pedido, quando recebia a mercadoria que ia dar entrada na nota, validava com o pedido e aí começou a se pegar divergências de quantidade e foi atrás para ver, era mais um esquema dentro da empresa. Né? Então, como é importante fazer esse mapeamento? Controle de estoque é fundamental, eu vejo, esse é um dos problemas, né? Especialmente, então eu estou mostrando aqui o lado do ralo, né? O lado da perda, nesse caso de fraudes e desonestidades e tal. Mas existe um outro lado, quando você não tem esse controle, né, as informações que você tira no seu sistema, nos relatórios que você tira para fazer planejamento ou tentar apurar um resultado, são mentirosos, eles não correspondem com a realidade e vão levar você a tomar decisões inadequadas, erradas. A partir de informações indevidas que você está tendo, você vai decidir de maneira errada também. Percebe o impacto que isso causa na administração e nos resultados efetivos da loja? Então, isso tem nome, é descaso, é falta de controle, é falta de acompanhamento. Então, não é só estar preocupado com o ponto de vendas, né, com o salão, com o faturamento, mas todos os elementos fazem parte da gestão mais técnica, que efetivamente vai gerar os resultados que você precisa. Então, tem que dar prioridade para isso. Não é? O custo de você não fazer
é muito alto, muito mais alto do que o custo de tempo ou de pessoa que você tem que definir para que realmente audite, que se faça as conferências, as validações, para que você tenha efetivamente o controle na mão. Eu estava falando de estoque. Estoque você tem um impacto. Muitas vezes você, por falta de controle, mesmo que você não tenha esse problema de roubo, de desvio, de falcatruas dentro da empresa, se você não tem uma informação correta, adequada, você vai comprar no olho. A probabilidade de errar é muito grande. A gente sabe que o que dá lucro numa empresa, numa loja, é giro, não é markup. Muito lojista se engana, se ilude achando, não, essa mercadoria tem um markup melhor, ela é melhor para eu ter aqui na loja. E aí você vai ver o tempo de giro dessa mercadoria, às vezes é alto, é longo o tempo para que se gire, não é? Longo o tempo estocado dentro da loja. E, como eu digo, não adianta você ter 1000% de markup, se quanto vendeu? Nada. Quanto deu de lucro? Nada, só conta para pagar e risco ainda de danificar, envelhecer ou ser roubado. Não é? Então, mercadoria dá lucro quando sai, não quando entra. Quando entra é problema, é conta para pagar. Né? Então, é fundamental se ter uma gestão mais técnica. Então, é fundamental valorizar os processos, o seu sistema, os cadastros, as validações, a frequência de relatórios com que você examina, tem que ter essa disciplina. Não é? 1 ou 2 vezes por semana você tem que tirar alguns relatórios, ou alguém tem que fazer isso, alguém da diretoria, alguém que tenha credibilidade para realmente fazer essas conferências, validações, os inventários de estoque. Não é? É fundamental. Como é trabalhoso, eu sei que muita gente vai deixando para lá, vai deixando, eu preciso contar, e quando vê, o que você tira no sistema não tem nada a ver com o físico que está dentro da loja, porque aquilo vai misturando, invertendo, perdendo o controle, entradas manuais, e assim por diante, acaba bagunçando completamente. Como é que você vai fazer uma gestão técnica? Eu sempre digo, você precisa ter meta, não só de venda, meta de giro, meta de markup, meta de cobertura de estoque, meta de venda por metro quadrado, meta de vendas por plano de pagamento, meta de participação de grupos de produtos dentro do seu mix, dentro do salão de vendas, dentro do seu estoque. Então, é fundamental que você vá dimensionando, a partir daí, dessa gestão mais técnica, pilotada realmente em cada fundamento. Em cada fundamento é que você vai conseguir efetivamente gerar os resultados que você precisa. E esse momento agora, por que eu estou trazendo esse tema? Porque mais do que nunca, agora, você tem que, cada detalhe, tem que ser muito bem administrado, tem que ser otimizado, porque só dessa maneira é que, tendo uma boa estratégia, uma equipe bem capacitada, sabendo realmente fazer negócio, trazer o cliente da loja, saber converter vendas, saber encantar esse cliente, fazer boas propostas, o gerente saber realmente arrumar a loja, acompanhar a equipe e tal, e na gestão, na retaguarda e nos controles, você ter o máximo de eficiência possível, realmente fazendo com que as conferências e os dados sejam confiáveis. Concorda comigo? Então, essa é a proposta que eu estou trazendo hoje para você refletir. Como vale a pena você investir nisso? Sem falar em desorganização. Uma coisa que para mim é muito comum, como a gente encontra isso nas empresas. Você pega lá um plano de contas, por exemplo, plano de contas e despesas. E aí você vê que tem, cada um vai criando uma conta ali conforme acha, sem um critério técnico pré-elaborado e planejado. Então você pega lá a mesma despesa distribuída em 3, 4, isso quando não tem conta lá seu Zé. Aí você tira, como assim conta seu Zé? Quem é seu Zé? É o marceneiro e tal, e os pagamentos dele eu lanço aqui. Então, ou seja, aquilo vai ficando, você não consegue ter uma ideia quanto você tem de despesa fixa, o que é despesa variável, folha de pagamento, encargos, quer ver um clássico? Folha de pagamento e a antecipação salarial. Muitas lojas fazem o vale, o adiantamento salarial, e aí são contas diferentes. Adiantamento salarial eu lanço aqui,
Quando é a folha, eu lanço aqui, e você, para saber o que deu de folha em encargos no final do mês, você tem que sair garimpando um monte de contas, você tira um relatório para conseguir agrupar aquilo e ter uma ideia do que a folha está representando no percentual de faturamento da loja. Entende o que eu estou dizendo? Isso é descontrole, é falta... É óbvio que você está assim, é falta de análise, é falta de acompanhamento, não se tira periodicamente os relatórios, se analisa por quê? Primeiro, é falta de planejamento, organizar, capacitar a equipe para que se trabalhe adequadamente. E segundo, quando você está monitorando, que você percebe que, opa, está acontecendo isso, eu vou lá e vou eliminar o problema. Não é? Vou organizar, treinar a pessoa, determinar as instruções, se for sistema, se é possível no seu sistema fazer os bloqueios de acesso para que não se criem novas contas e assim por diante. Você vai trabalhando com isso e vai otimizando a sua operação. Dessa maneira que você consegue ser competitivo. Então, é ter bom ponto, é ter boa mercadoria, é ter preço competitivo, é ter equipe realmente capacitada, motivada, indo buscar os resultados, mas antes de mais nada, por trás, uma boa gestão, um bom administrador. Não adianta você ter o melhor avião, super confortável, um motor, uma autonomia grande, um motor potente, se você não pilotar adequadamente. Né? Ele deixa de ser uma excelente ferramenta de transporte e passa a ser uma arma mortal. Não é verdade? Porque se você pilotar de qualquer jeito, você corre um sério risco de cair e matar todo mundo que está lá dentro. Né? Então, a empresa é assim também. Então, é fundamental ter tudo isso, mais uma gestão de retaguarda técnica, bem planejada, sabendo calcular seu fluxo de caixa, sabendo tirar seu DRE adequadamente, confiando nas informações que você coleta, sabendo precificar adequadamente, tendo exatamente seu ponto de equilíbrio e os demais fundamentos que são estratégicos na operação da loja. Concorda comigo? Então, como é importante, e esse é o alerta que eu trago para você. Mais do que nunca, é dessa maneira que a gente vai conseguir atravessar essa crise e sair inteiro do outro lado, sair vivos do outro lado, mantendo o nosso negócio e conforme o mercado vai retomando, vai reaquecendo isso lá para frente, eu não sei quanto tempo, mas a gente precisa estar inteiro quando esse momento chegar para que a gente consiga aí sim partir para o crescimento e a evolução dos nossos negócios. Né? Eu sempre lembro você e gosto com o maior prazer de fazer esse convite, que é você entrar na minha página falandodeloja.com.br e conhecer o Exclusive, a minha área de membros para assinantes, onde eu tenho um conjunto de cursos técnicos voltados para a equipe de vendas, gerente de vendas, o gerente de loja, técnicas de vendas, técnicas de fechamento de vendas, técnicas de liderança, né? Quem são os líderes da sua empresa, não é? Quem tem a responsabilidade de conduzir a equipe, para que realmente tenha a ferramenta com eficácia para buscar os resultados. Beleza? Então é isso, eu te espero lá. Um grande abraço.